Você veio ao mundo a passeio ou veio para fazer acontecer? Uma característica marcante das pessoas que vieram para fazer acontecer é saber administração, é saber estratégia e ter um plano de ação. 2022 vem aí. Vamos construir? Eu preciso que você pense muita atenção nessa aula de hoje, porque esta aula é uma aula de inspiração. Se você parar um pouquinho para pensar na palavra inspira, ação, você percebe claramente que existe uma lógica. A palavra inspiração, ela não é uma palavra que nasceu ao acaso. O que a palavra nos diz é, o objetivo da palavra é inspirar a ação. Tá? E não existe administração sem resultado. Administra ação. Administra ação. Inspira ação. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui na aula de hoje. A gente está chegando no finalzinho do ano, é quando todo mundo para planejar, todo mundo para pensar como é que eu vou construir o ano seguinte. Só que vocês têm agora, hoje, comigo, uma oportunidade de estar cursando esta disciplina agora, nesse período, tá? E eu entendo que essa disciplina, ela é uma disciplina que eu estou dando essa disciplina aqui para alunos das engenharias e que, tanto nas engenharias quanto áreas de saúde e outras áreas, as pessoas acabam não dando o valor devido à administração. E o preço por isso é cobrado lá na frente, tá? Como foi cobrado de mim. Eu tive muitas dificuldades em diversos processos, em diversos projetos da minha vida, porque eu não dei a atenção devida à administração na hora que eu precisava dar. E eu estou aqui hoje exatamente para dizer a você que você está aqui comigo nessa disciplina e o resultado dela, o resultado da disciplina vai muito além de uma nota que eu vou atribuir a vocês no final e que vocês vão seguir a vida com a mesma normalidade, tá? O objetivo da disciplina aqui é, de fato, fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Só que existe um processo de ensino que se baseia fundamentalmente na ação. E a ação significa o seguinte: cada aula minha, se ela não inspirar a ação de vocês, eu não estou atingindo o meu objetivo como professor, certo? Então, eu estou construindo essa aula aqui, e essa aula toda, ela é baseada, ela tem esse fundamento de inspirar você à ação. E por que eu estou fazendo isso hoje? Por que eu estou fazendo isso agora? Eu estou fazendo isso hoje e eu estou fazendo isso agora porque a gente está chegando no finalzinho do ano. Esse semestre é um semestre especial que vocês vão ter um intervalo, a gente vai ter um intervalo no meio do semestre, em função do recesso e das festas natalinas, e é mais uma oportunidade que você, diferente de todas as outras turmas, vão ter para, inclusive, prestar atenção e fazer com cuidado o seu plano de ação. Fazer com cuidado o trabalho desta disciplina aqui. Eu não estou dizendo que as outras disciplinas não são importantes, tá? Elas são fundamentais para a formação de vocês na engenharia, mas esta disciplina aqui, a administração, ela é fundamental para a vida, certo? Então, como esta aula é uma aula de inspiração, eu vou começar essa aula pelo fim. Eu vou mostrar a você o resultado que nós conseguimos obter com ex-alunos dessa turma, inclusive já no modo online, como a gente está aqui, tá? Que levaram a sério, que, na verdade, não vieram para a disciplina a passeio e construíram um projeto, praticamente um projeto de vida. E, para que vocês não digam que eu estou inventando, tá? Para que vocês acreditem de fato em mim, eu vou mostrar a vocês concretamente usando o board do Miro que eles construíram, para que vocês entendam um pouco do que nós estamos construindo agora. Eu preciso que você entenda isso agora. Por quê? À medida que o tempo passa, o tempo vai passando e vocês vão perdendo oportunidades que estão sendo dadas aqui nessa disciplina de atividades que vocês vão fazer, repito, não pela nota, mas pelo futuro de vocês, tá certo? Então, vamos lá, eu vou agora direto aqui para o nosso board, como sempre, tá? Só que hoje, como eu falei, vamos de uma forma diferente, a gente vai
a gente vai direto para os boards e depois eu vou passar com você um pouco da aula a aula do que a gente viu até aqui, para que vocês entendam que existe uma lógica em tudo que está sendo feito aqui com você, tá? Então, o que a gente está fazendo, eu fiz um planejamento, eu penso cada detalhe, cada aula, para que a gente tenha um resultado junto, eu e você. E eu só consigo o resultado nesta disciplina se de fato você meter a mão na massa e fizer os trabalhos que você precisa fazer, não por mim, mas por você, tá? Então, nós vamos lá agora. Então, eu estou aqui. Tá, eu estou aqui, como sempre, no nosso board do Miro, e eu vou começar aqui, eu tenho 3 boards aqui, tá? E eu vou começar aqui por esse board. Percebam que, o que é que eu tenho aqui? AB1, tá? Que é importante para todo mundo saber o que é AB1, professor anota da AB1, e aqui eu tenho a AB2. Mas o objetivo aqui não é a gente falar de avaliação, porque, como eu falei para vocês, o objetivo dessa aula aqui é inspiração. Tá? E o objetivo não é que vocês estejam aqui simplesmente para ter uma nota para passar. Tá? A diferença, veja só como você próprio pode fazer a diferença. Então, e eu queria reforçar uma situação até antes de começar. Veja só, vocês aprendem nos cursos de engenharias da universidade coisas extremamente mais complexas, muito mais difíceis do que a administração. Sinceramente, isso para mim é um fato. Certo? Então, o que se espera aqui de você é dedicação. Dedicação a fazer o que precisa ser feito. Por quê? Quem faz as disciplinas todas que vocês já fizeram e que estão fazendo, tá? Até com certa tranquilidade, conseguem fazer aqui essa disciplina com muita facilidade mesmo. Tá? Então, vocês vão ver aqui. Então, como foi o caso, tá? Aqui tem um caso, tá certo? O caso do Jonathan. Então, ele fez aqui, ó, eu orientei-o a fazer um planejamento de 5 anos. No caso dessa turma, para você vai fazer um planejamento apenas de 1 ano, tá certo? Eu não vou entrar aqui no detalhe do planejamento dele, mas o que eu quero mostrar é o trabalho que ele construiu, tá certo? Então, o que é que tem aqui, ó? Ele fez um mapa mental, como eu tenho colocado muito das minhas aulas, tá? Ele fez um mapa mental, onde ele colocou, ó, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 e ano 5. Ele subdividiu em profissional, financeiro, saúde, intelectual e pessoal. Essa foi a divisão dele. Você pode dividir somente em profissional, financeiro e pessoal, por exemplo. Tá? É da sua decisão. Então, para cada uma dessas áreas, ele definiu 1 ou 2 objetivos que ele tinha que conquistar até o final do primeiro ano. Assim, ele fez isso para o primeiro, fez para o segundo e fez para os 5 anos, tá bom? E aqui, vocês percebam que as atividades são muito parecidas, são iguais, na verdade, ao que eu estou colocando para vocês, só que com algumas diferenças, com alguns ajustes para que eu consiga, de fato, obter resultado. Então, aqui, ó, atividade para a autoavaliação das competências, tá? Eu já falei sobre isso com vocês, né? Aqui, ó. Habilidade, experiência, conhecimento, tá? Vocês estão vendo aqui, ele fez, né? Então, ele usou aquela metodologia que eu passei para vocês, aquele esqueminha lá do planejamento SMART, tá? Então, muitas pessoas falam de objetivos SMART. Eu estou falando aqui, neste caso, de planejamento SMART. Então, o que é? Eles fizeram a mesma coisa que eu orientei vocês a fazer. Copia e cola, e aí sai customizando e detalhando cada uma das etapas. Eu vou passar aqui rápido, ele foi fazendo, ó, tarefa, 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 e vocês percebam que isso é meio para o fim, que eu vou mostrar a vocês aonde é que ele vai chegar, tá? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Então, ele fez esse pré-diagnóstico, né, em relação à análise SWOT, e aí ele caiu na análise SWOT, na matriz de SWOT. O que é que tem aqui, ó? Tem as forças, tá? Tem aqui as forças, ó. Tem várias, né? Tem aqui fraquezas, certo? Tem aqui oportunidades, tem aqui ameaças, certo? Exatamente o que a gente está fazendo, né? A gente está com atividade em curso agora nesse sentido, né? Então, o que é que tem aqui? A partir do cruzamento, ele definiu exatamente as ações. Observem que tem aqui fazer, utilizar, publicar e usar. Todas as ações devem necessariamente começar com o verbo, tá? Ação, verbo. Fazer, utilizar, publicar, usar, viajar, comprar, jogar, tá? Então, tudo aqui, tá? É assim. Então, ele foi fazendo o cruzamento e perceba que desse cruzamento, para cada quadrante, ele foi definindo ação. Aqui é o quê? Aprender, utilizar. Nesse outro quadrante aqui, desenvolver, melhorar, tá? Aqui
tem ter bem claro o propósito, né? Então, é ter também, né? Listar. Então, aqui tem, no outro quadrante, aproveitar, utilizar e realizar. Tá? Veja que tem um conjunto de ações que foram construídas através da matriz de SWOT, mas que vai seguir. Tá? Então, uma coisa que é muito importante que eu fiz no ano passado, e eu já estou mostrando aqui para vocês, na verdade, eu não vou voltar a esse assunto, que vocês podem fazer também, é o quê? Pegar tudo que for ameaça e fraqueza, tá certo? E colocar isso, e a partir das ameaças e fraquezas, você escolhe as principais, você define qual é a ação mitigadora do risco que você vai definir. Então, é um processo um pouquinho diferente que eu saio da matriz de SWOT para pensar apenas em risco. E risco vem de ameaças e vem de fraquezas, tá bom? Ameaças externas e fraquezas internas. Então, ele colocou aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grandes ameaças, né? Ou fragilidades que ele tem no caminho até o objetivo. E aí o que é que ele fez? Que eu orientei todo mundo a fazer. Definir 3 ações específicas que podem ser feitas para mitigar ou reduzir o nível da ameaça ao meu projeto, se por acaso aquilo acontecer. Tá? Ele colocou aqui, nesse caso, diminuição do investimento federal nas universidades. Então, ele está colocando isso aqui como uma ameaça para ele, como uma ameaça para o objetivo dele, tá? Que eu não vou entrar aqui no detalhe do objetivo dele, tá? Desaceleração econômica do setor da construção civil. Então, tem aqui uma ação que ele colocou, que é uma ação mitigadora para ele, para o objetivo dele, desse risco que na verdade é uma ameaça externa que ele não tem controle, que ele não tem poder para. Tá? Então, isso é uma atividade que você também pode incluir na sua atividade que eu coloquei aqui. Não é obrigatório, mas se você achar adequado, você faz, porque o que eu preciso é do plano de ação. E aí, o que é que ele fez? Eu já orientei vocês a trabalhar, né? Isso aí a gente entra no ponto da última aula, onde a gente parou, né? Então, tem aqui, classificação dos pontos observados de acordo com a matriz SWOT. Então, ele pegou aqui, ele pegou todos os fatos, né? Fraquezas, oportunidades, ameaças, né? E ele foi colocando aqui, ele classificou, né? Ele classificou o fato, o ponto observado, e classificou como ponto forte aqui algumas coisas, né? Ele colocou, tem ponto forte, tem oportunidade, tem ameaça, ele colocou numa lista, ele fez de uma forma um pouco diferente, isso vocês podem fazer também, tá? Não importa, para mim o que importa é o resultado, né? Aí ele colocou aqui, ele fez a categorização dos pontos observados, ele colocou as notas, né? Aquilo que a gente também já fez na aula passada, tá? Aqui, notas, a de prioridade alta, a de prioridade mais baixa, o que é pouco importante, né? Então, ele colocou isso aqui e ele montou a matriz de SWOT, tá? Que vocês estão com essa tarefa para fazer. Então, a partir dessa matriz de SWOT que ele montou, quantificando uma coisa assim, que vocês podem fazer através de uma tabela Excel, né, como eu sugeri, ou usando as ferramentas tecnológicas que eu mostrei na aula passada. Aqui tem o somatório da ponderação. Pontos fortes, tá? Então, ele somou, o primeiro quadrante deu... o primeiro quadrante, essa referência que a gente pesquisou, né, que é da Universidade Federal do Mato Grosso, da linha lá de planejamento estratégico empresarial que eles têm, é um site, tá? Então ele mostra lá que esse quadrante são ações prospectivas, ações de desenvolvimento, tá? Eu gosto mais da terminologia ações ofensivas. Ofensivas por quê? Porque você está pegando grandes oportunidades, aliando a seus pontos fortes e, vamos dizer assim, partindo para cima com o que você tem de melhor para aproveitar a melhor oportunidade, tá? Então, até em contraponto um pouco com esse quadrante aqui, que é a defensiva, que é o quê? Grandes ameaças, pontos fracos. Se eu focar em ações apenas nesse quadrante aqui, eu vou estar muito mais me defendendo no caminho para o objetivo do que propriamente, vamos dizer assim, atacando, indo para frente, tá? Então, isso é estratégia, tá? E aqui a gente tem esse quadrante, que é o de analítico, é a manutenção, tá? Então, a gente vai usar pontos fortes para combater ameaças. Então, não é uma perspectiva de crescimento, mas é uma perspectiva de estrategicamente usar o que eu tenho de maior ponto forte para combater essas ameaças, porque se eu fizer isso, veja que é muito mais
é muito mais razoável você combater as ameaças com seus pontos fortes do que com seus pontos fracos. Então você vai definir ações e você vai definir o que é, em que quadrante você vai trabalhar mais ações em função da pontuação que vocês atribuíram, tá? Então aqui tem os pontos fracos, tá? Então tem aqui uma que oportunidade ponto fraco, que é reativa, né? É que ele chama de reativa, de crescimento. Ah, tem uma grande oportunidade e que eu preciso trabalhar o meu ponto fraco para que eu possa aproveitar aquela grande oportunidade, tá? Então, vocês já aprenderam aqui um pouco comigo, vocês viram Peter Drucker, né? Orientando-nos a foco nos seus pontos fortes, tá? Mas, eventualmente, se você tem uma grande ameaça, uma grande oportunidade que precisa muito que um ponto fraco seu seja resolvido, aí é uma decisão sua de investir na evolução daquele ponto fraco para poder aproveitar aquela oportunidade, tá? De alguma forma. Então, vocês percebam que isso é estratégia. Eu falei no começo do vídeo. Estratégia, planejamento, tá? E ação. Então, é isso que é muito importante a gente, antes de sair fazendo, pensar um pouco, definir a estratégia para dizer assim, é isso aqui que eu vou fazer. Então, a possibilidade de você conseguir o seu objetivo fazendo a coisa pensada, estruturada, da forma que eu estou orientando você a fazer, é muito maior do que você sair fazendo de qualquer jeito. Isso é naturalmente é assim, tá? Então, aqui é onde eu queria chegar, um plano de ação orientado ao objetivo. Então, aí eu começo a entrar aqui num tema que eu ainda não passei com vocês, tá? Então, um plano de ação orientado ao objetivo e planejado. Então, o que é que acontece? Vocês já devem ter visto, tá? Em empresas que fizeram estágio, na própria EJEC, ou Protec, ou PET, ou PEC, algum grupo dentro da universidade, você já deve ter visto uma coisa como essa, tá? Todo mundo aqui que já fez algum projeto de alguma coisa, já se deparou com um cronograma, por exemplo, um cronograma físico-financeiro, ou um cronograma como esse aqui, que na verdade, aqui o que a gente tem é um diagrama de Gantt, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa na internet, pode procurar, digita no Google, diagrama de Gantt, procura lá, vê como foi que esse diagrama surgiu dentro da história da administração, e é uma coisa que é muito usada e está em todos os sistemas, todas as ferramentas tecnológicas, como Microsoft Project e outras, tá? Eles já trazem isso dentro do próprio sistema para você ir colocando lá o plano de ação. Então, veja, essas ações que estão aqui, tá? Que vocês estão desenhando agora, é isso que eu quero mostrar para vocês, aqui é que está a grande importância do fazer essa atividade. Essas ações que estão no diagrama de Gantt, que estão nesse diagrama aqui, elas não foram retiradas, não foram criadas ao acaso. Acordei um dia de manhã e eu disse, não, eu tenho que agora fazer isso. Não, ele não fez isso. O que aconteceu aqui foi, a partir dessa matriz SWOT pensada, né, pensei em tudo, mapeei as ações, aí eu pego, copio e colo as ações que estão aqui para essa parte aqui embaixo, que é o meu diagrama de Gantt. Então tem aqui, ó, ele dividiu inclusive uma ação em grandes ações e em microações. Então TCC na área de concentração. Então ele diz que isso é uma ação macro que ele tem que fazer e aqui ele detalhou o plano de ação do TCC. Veja só, todos vocês vão ter que fazer um plano de ação para um TCC, um plano de TCC, tá? Então ele já fez aqui, ó. Setembro, outubro, novembro, definição do tema, pesquisa bibliográfica, construção do plano de TCC, revisão do TCC, defesa do plano, elaboração do edifício de concreto armado e implementação das funções de falha. Tá? Então, isso aqui em 3 meses. E ele fez isso para os outros objetivos e outras metas aqui que ele tem na vida dele, que eu não vou passar aqui agora com vocês, porque o que eu quero é simplesmente dar a ideia de um diagrama de Gantt. Aí você imagina você começar 2022 tendo um diagrama desse para orientar a sua ação. O que é que você vai fazer em 2022, tá? Então, essa análise SWOT que eu apresentei para vocês na aula passada, que até pode parecer um pouquinho complicada, e vocês não vão ter noção, vocês não vão ter dúvidas se vocês não meterem a mão na massa para fazer para o objetivo de vocês. Essa semana eu já recebi no meu WhatsApp, no meu Telegram, dúvidas de quem está fazendo a atividade, que disse assim, professor, eu não estou conseguindo, no cruzamento de oportunidade com ameaça, construir a ação para o meu objetivo. Você pode me ajudar? Claro que posso. Coloca lá, eu fui lá no board,
vi o que é que estava acontecendo, dei lá 2 exemplos, e assim ela pode seguir o fluxo, né, de construir o plano de ação. Tá bom? Então, veja, aqui ainda tem um plano de ação final, ele colocou em outro formato, e é aqui que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Aqui já estou mostrando, na verdade, agora, né, o que é uma tabela 5W2H. Isso aqui é uma tabela 5W2H. Aqui é um diagrama de Gantt, tá certo? Onde a gente tem no diagrama de Gantt, a gente tem atividades e a gente tem prazos. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, quais são as atividades, por exemplo, quais são os períodos que eu vou ter que trabalhar em mais de um projeto. Ó. Ele colocou aqui que em dezembro, janeiro e fevereiro, ele tem 3 áreas que ele vai ter que trabalhar em paralelo. E isso aqui faz com que ele tenha uma atenção maior nesse período aqui que ele chamou de T2. Então aqui, o T3, ele está aqui com esse, está focado apenas nesse objetivo. Aqui, cadê aqui? Aqui o T4, ele está focado nesse objetivo aqui, e aí ele concluiu aqui o plano. Observem que o diagrama de Gantt ele tem um objetivo, tá? Que é esse objetivo aqui de verificar, inclusive, caminho crítico, se tem uma atividade que está na frente da outra, e que para uma acontecer, a outra tem que acontecer também, tem que acontecer antes, porque senão você não consegue terminar a outra. Você não consegue começar uma ação sem terminar a outra. Tem ações que podem correr em paralelo, tem ações que não podem. E aqui a gente começa a ter um pouco melhor dessa visão, porque visualmente a gente fica com um projeto, vamos dizer assim, na nossa cara, e a gente consegue ver o que é que está se passando, aonde que eu posso melhorar e o que é que eu posso construir em relação à otimização do meu planejamento. Tá? Então aqui sim, aqui é uma tabela 5W2H. Vocês vão digitar tabela 5W2H no Google e vocês vão ver lá várias explicações sobre. Eu vou dar aqui uma simplificada porque vocês já vão entender claramente. Só que é importante, quem se interessar muito pelo tema, vai lá e aprofunda, porque aqui realmente não vai dar tempo. Tá? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Ó? Então, o que é a tabela 5W2H? Tá? Então, o que é o what em inglês, né? Então, a primeira coisa que você define é o que você vai fazer. Então tem aqui, ó, o que é que ele vai fazer. Aqui é a ação, né? Ó, definir, fazer, construir, defender, elaborar, implementar, sempre verbos para definir o que. É o que eu preciso fazer, o que eu preciso executar. Então, o outro, na verdade agora é um W, né? Que é o why, por quê. Por que eu tenho que fazer isso? Então ele colocou aqui, ó, para ter mais clareza sobre o que trabalhar no TCC. Então, toda ação precisa ter o porquê. Tem pessoas, isso é da característica de cada um, tem pessoas que recebem a informação, você tem que fazer isso, a pessoa não quer saber por quê, tem que fazer e vai lá e faz. Tá? É do perfil, é da natureza de determinadas pessoas. Não tem problema nisso. Tem pessoas que vocês vão liderar equipes, vocês vão gerenciar equipes e vocês vão perceber que tem pessoas que você vai dizer assim, olha, nós temos que fazer isso. Você vai ter que fazer isso. E a pessoa vai olhar assim e vai questionar, vai querer saber por quê. Então, quando você, como líder, tem noção, você consegue explicar o porquê, você vai conseguir mobilizar uma equipe, mobilizar uma pessoa para a ação. Lembra que a administração é o quê? É construir, é conduzir um grupo, tá? Que é uma empresa, que é uma dupla, que são 3 pessoas, que são 4. Construir um plano com aquelas pessoas e todo mundo caminhar junto naquela direção para aquele objetivo. Ou seja, porque importa para muitas pessoas, tá? Então você vai ter que definir, você vai ter que perceber com quem você está trabalhando, porque tem pessoas que só querem mesmo saber o que, mas tem muita gente que precisa saber por que está fazendo. Eu estou aqui, por exemplo, explicando a vocês por que vocês precisam da disciplina administração. Eu podia chegar e dizer assim, façam a disciplina administração. Vocês têm que fazer uma disciplina obrigatória. Só que o que é que eu estou fazendo com vocês praticamente diariamente nessa disciplina? Eu estou mostrando para vocês por que ela é importante, por que vocês precisam fazer, por que vocês precisam fazer esse trabalho, porque vai, de fato, mudar a vida de vocês se vocês fizerem um plano direitinho e vocês, o ano que vem, executarem como precisam executar. Tá? Então, onde a atividade vai ser realizada. Então, o local, muitas vezes, você precisa definir aonde que a atividade vai ser realizada. Quem vai realizar é muito importante. Você não pode, numa equipe, chegar numa reunião e dizer assim,
precisamos fazer isso. Então, coloca lá uma atividade, explica por quê, explica onde a atividade vai ser feita, só que você não determina quem é que vai fazer. No caso de um plano pessoal, muitas vezes você não precisa determinar, porque vai ser sempre você. Tá? Mas quando você tem 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, que você vai fazer gestão, fazer planejamento, coloca na mesa, não sai de uma reunião, por exemplo, sem definir e colocar o nome da pessoa responsável por aquela atividade, porque senão vai chegar na próxima reunião de monitoramento do PDCA, do check, e vai chegar na reunião e vai perguntar assim, pessoal, essa atividade aqui, aí vai olhar um para a cara do outro, quem foi que fez? Ninguém, porque na verdade você, como gestor, não determinou, não colocou o nomezinho lá de quem tinha que fazer. Então, por isso que essa tabela aqui também ela é tão importante, tá? Então, quando? Prazo, tá? Lembra da frase que eu coloquei da Carla Sarni? Um sonho sem prazo não é nada. Um sonho sem prazo, sem meta, não existe. Então, a atividade é para começar, é para terminar quando? Qual é o prazo que eu tenho? As pessoas precisam, os liderados de vocês, nas empresas que vocês vão trabalhar, precisam necessariamente de, olha, a atividade é essa, é você que vai fazer e você tem até janeiro, fevereiro, até a data tal para entregar isso para a empresa, para me entregar isso. Tá? Então, a data clara. Veja que a tabela 5W2H ela dá clareza. As pessoas sabem o que precisam fazer, tá? Elas sabem o que precisam fazer, sabem por que precisam fazer, sabem que ela vai fazer, quem vai fazer, sabe qual é o prazo que ela tem para fazer e aqui é muito importante como fazer. Muitas vezes as pessoas chegam nas empresas e dizem assim, chega numa reunião e diz, fulaninho, você vai fazer isso. Só que o outro lado, a outra pessoa pode não saber como. E ela pode até fazer de um jeito, usando uma metodologia que não seja a metodologia mais eficiente, mais rápida, mais ágil, seja simplesmente a metodologia que ela tem. Se você, como líder, precisa que seja feito de alguma forma específica, você tem que especificar como ela vai fazer. Tá? Então, é uma outra coluna muito importante. Veja que para cada ação tem uma série de coisas definidas. E, por fim, o quanto, tá? Quanto aquela atividade vai custar. Quase sempre uma atividade custa algum dinheiro, ou o tempo de alguém custa algum dinheiro. Então aqui é para que a gente consiga depois fazer um dimensionamento financeiro do projeto todo, porque cada ação tem um custo e aí cada ação vai sair aqui de uma tabela 5W2H como essa aqui. Tá certo? Então percebam que hoje eu estou dando aqui uma visão bem mais ampliada para vocês em relação ao planejamento estratégico que vocês estão com a mão na massa agora fazendo e já adiantando alguns assuntos, alguns temas que eu não vou voltar neles, né, nas próximas aulas, tá? Então a gente tem aqui, ó, missão, visão e valores, tá? Relacionados aqui ao objetivo. Então ele definiu aqui a missão, a visão e os valores dele, mas esse tema, missão, visão e valores, é um tema aqui para a próxima aula. O que eu queria mostrar para vocês aqui era que o Jonathan, nesse caso, ele foi lá, né, e fez, tá? Então, além dele, eu tenho outros trabalhos aqui que eu vou mostrar para vocês assim, eu vou passar um pouco mais rápido nesses outros, tá? Para vocês verem também que cada um usou um pouco sua estratégia, seu formato. Isso não é muito, para mim, relevante. É até importante que vocês usem sistemas diferentes, usem formas diferentes, que vocês entendam a teoria, né, que eu estou colocando para vocês e façam do jeito que vocês se sentirem melhor. Eu falo sempre, né? O método, eu passo um método para vocês, eu dou um caminho para vocês, mas o melhor método, se vocês tivessem outro professor de administração, ele ia pedir um método diferente. Vocês podem olhar, podem pesquisar, façam isso, pesquisem outros professores de administração na internet, tem vários muito bons, e vocês vão ver lá o cara dando uma aula de análise SWOT um pouquinho diferente da minha, porque a forma que ele vê o mundo é a forma que ele enxerga o assunto e a forma que ele trabalha aquele método, porque é melhor para ele. Para mim, a melhor forma é essa que eu estou ensinando para vocês. Se vocês encontrarem uma forma melhor, eu vou aprender com vocês aqui e nas próximas turmas eu vou orientar em função do que vocês me apresentem e que de fato tenha sido melhor. Então, eles inclusive usaram, né, outras coisas do Miro, outras tabelas, né, outros templates que também me ajudam muito aqui no processo. Tá? Então, aqui, ó, veja que aqui é outra pessoa, aqui é o Felipe, né? Ele fez as atividades das habilidades, montou, em tese aqui, montou o currículo, né? Aí aqui tem, ó, as ações estratégicas, eu não vou mostrar, veja que ele fez também da mesma forma, né? Aí veja que ele, para desenhar o diagrama de Gantt, ele fez um pouquinho diferente, ele usou uma outra estratégia aqui, ó, 2025, 24, 23, e aí ele foi usando outra forma visual, porque para ele era melhor enxergar dessa forma, né? Então, observem, mas que aqui tem também um diagrama, né, com prazo, esse tipo de coisa. Ele fez aqui, ó, aparentemente ele não fez aqui
aquela passagem, análise prévia do planejamento que eu coloquei, do planejamento SMART, né? Ele passou direto para a matriz SWOT. Veja que ele fez uma análise de risco, só que no caso dele ele pegou somente duas ameaças mais graves, né? Não pegou mais. Então ele seguiu também, veja que ele usou uma forma um pouco diferente aqui também, mas ele também pontuou, né? Ele pontuou aqui, ó, as estratégias dele. Ele também saiu com missão, visão e valores, que vocês vão fazer também, eu vou falar isso na próxima aula. Então aqui tem, ó, aqui também já é um trabalho da AB2 que eu vou mostrar para vocês aqui, como eu falei para vocês, né? Tudo é feito num board só. Tá? Então, o que é que ele fez aqui, ó, como trabalho da AB2? Ele tinha um objetivo, um prazo. Olha, ele fez aqui a tabela 5W2H, eu estou mostrando com outro formato, né, que ele fez aqui, ó, com custos que isso vai ter, tá? Então, aí ele pontuou aqui, para esse objetivo, ele fez outra matriz SWOT, que foi um testezinho, né, que eu pedi para eles testarem com outro caso o ano passado, né? E assim, eu fiz algumas outras perguntas relacionadas a algumas atividades de assuntos que vocês ainda vão ver, mas que tá tudo no board dele aqui, tá? Que foi um outro case que eu acho que também, que o Felipe também foi muito bem aqui na disciplina, né? Então, um outro caso aqui, o do Júnior, tá? Então, ele fez aqui, ó, a mesma coisa também, tá? Ó, ele pegou o planejamento para 5 anos, ano 1, 2, 3, 4, 5, aí ele definiu aqui, ó, as atividades, as habilidades, experiência e conhecimento dele, utilizou, né, a técnica que eu tenho colocado, né, do pré-diagnóstico para fazer um maior aprofundamento nas habilidades, no network, né, no que realmente tem no ponto A, né, inove a partir do que você de fato tem e vá para o próximo nível. Então, antes de começar o plano, o que é que de fato eu tenho para ir para aquele objetivo, né? Então, o objetivo dessa análise aqui é isso, né? Aqui é a matriz de SWOT, certo? Análise de risco, tá? Um plano de ação orientado ao objetivo. Ele fez aqui um diagrama de Gantt, né? Assim, também de uma outra forma. Ele usou aqui um outro formato de planilha 5W2H, outras planilhas aqui. Fez análise quantitativa da matriz de SWOT dele aqui assim, ó, certo? Montou a matriz de SWOT, aí, ó, definiu os valores dele. Tá? No caso dele aqui, por exemplo, ele pontuou muito mais aqui, ó, para definir ações nesse quadrante, tá certo? E a missão, visão e valores dele, tá certo? Então, com esses casos, né? Então, com esses três casos aí, eu acho que eu consegui aqui, nesta aula, mostrar o porquê do que vocês estão fazendo agora e mostrar também o caminho que vocês, aonde vocês chegarão, se vocês construírem e meterem a mão na massa nessa atividade agora, tá? Então, basicamente, essa é a aula de hoje, tá? Eu vou gravar ainda um outro vídeo na sequência dele, que eu vou intitular de aula 9, tá? Mas essa aula 9 é uma aula onde eu vou fazer uma pequena revisão de todos os pontos, vai ser um vídeo um pouco mais curto, para que você fique com a noção clara de que nesta disciplina, em administração, tem um planejamento que precisa ser seguido, e se vocês me ajudarem, vocês vão sair dessa disciplina com um grande plano de vocês para 2022, tá? Então, esse é o objetivo, a gente tem tempo, a gente está apenas em 1/3 do curso, a gente está aí 30%, vai ter o intervalozinho aí no meio do semestre, isso é uma coisa que pode ser muito positiva se você souber usar isso a seu favor, e aí você vai começar, de fato, 2022 de repente, com uma nova perspectiva, né? Tendo um plano, de fato, para você seguir e que foi um plano que você construiu tecnicamente, utilizando técnicas e metodologias que são as metodologias mais importantes, que são usadas por grandes empresas, você vai estar usando ela para você, tá bom? Então, encerramos aqui essa aula. Se você gostou deste vídeo, curte aqui, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Se você estiver assistindo pela plataforma, você também deixa lá o seu comentário, porque é muito importante o feedback. Se puder deixar o comentário, o seu feedback ele é muito importante para mim. Se você tiver alguma sugestão, alguma coisa que eu possa evoluir aqui o processo, por favor, faça que isso chegue até mim, porque para a próxima turma a gente vai ter de repente um curso ainda melhor. As turmas passadas fizeram isso e é por isso que vocês estão tendo hoje um conteúdo bem melhor até do que eles receberam, tá bom? Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo.